Vamos lá. O meu destaque é uma imagem. Quem está acompanhando a gente pela live, vamos ver o nosso Taylor colocar aqui o que seria o metrô de Brasília se o investimento necessário fosse feito. Uma proposta que foi colocada durante uma audiência na CLDF, na Câmara Legislativa aqui do Distrito Federal, para discutir o metrô. Então, um design gráfico, o Vitor Queiroz, daqui a pouco a gente vai ouvir um trechinho da fala dele durante essa audiência, apresentou uma proposta de desenho, inspirado, obviamente, no metrô de São Paulo, com cores e o nome das estações com referências a pedras preciosas, mas dá um quentinho no coração da gente imaginar que o metrô de Brasília poderia ser isso, se todas as 35 regiões administrativas fossem atendidas com excelência por uma linha do metrô. A gente tem hoje 27 estações, 32 trens que atendem 160 mil passageiros. Só que a necessidade é muito maior do que isso, todos nós sabemos, né? Ele está propondo ali, para além das 2 linhas de trem que a gente tem hoje, a verde e a laranja, para atender 6 regiões administrativas, ele está propondo 13 linhas, 11 a mais do que as atuais, para atender todas as 35 regiões administrativas. Olha como seria o mapa do metrô de Brasília se ele chegasse não só a Asa Norte, mas a Sobradinho, Planaltina, enfim, que a gente pudesse ir para quase todos os cantos da cidade de metrô. O mapa também inclui rotas de VLT, que é o veículo leve sobre trilhos, e de BRT, então um transporte público. Mas é um design gráfico. Vamos ver o que os especialistas em transporte público realmente falam sobre esse assunto. Brasília não é que nem São Paulo. Ok, quero ouvir sua opinião também, ouvinte. Mande aqui sua mensagem para a gente no WhatsApp, no YouTube. Isso aqui é o mundo ideal, né? Se a gente não tivesse uma série de empecilhos que qualquer secretaria do GDF vai mandar mensagem para a gente dizendo que temos o solo e o tombamento, enfim. Mas, se a gente não tivesse um tanto de justificativa para atrasar a chegada do futuro aqui para os passageiros do Distrito Federal, se a gente não tivesse um tanto de empecilho e falta de vontade política, porque eu acho que acima de tudo é o que a gente pode dizer que acontece, falta vontade política para o transporte público de Brasília avançar e se modernizar verdadeiramente, porque um transporte de grande escala faz muita diferença para uma cidade. Mas será que a gente tem demanda? Meus queridos, Brasília é a 3ª maior cidade do país. E tem 2 linhas de metrô. 2! São Paulo tem 11 milhões de habitantes, eu não vou nem falar. Rio de Janeiro, eu não vou comparar com as 2 maiores, tá? Porque São Paulo tem 11 milhões, Rio de Janeiro tem mais de 6 milhões, Brasília tem quase 3 milhões de habitantes. Mas vamos comparar com Fortaleza, que tem 2 milhões e meio? Fortaleza, com seus 2 milhões e meio de habitantes, menos do que Brasília, portanto, está em 4º lugar no ranking nacional, tem 3 linhas de metrô. Uma mais que nós. Fortaleza tem quase o dobro do número de estações de metrô que Brasília. A gente tem 27 estações, eles têm 41. Sabe quantos passageiros Fortaleza atende por dia? 52 mil. Brasília atende 160, com uma estrutura menor ainda. Então, minha gente, acho que é inquestionável que falta investimento em transporte de grande escala aqui em Brasília. Eu quero que você coloque, por favor, Taylor, o trechinho que eu separei do Vitor Queiroz, que nem especialista em transporte é um design gráfico, mas que fez um belíssimo trabalho propondo o que seria o mundo ideal para o transporte público aqui de Brasília. Um exercício mesmo, para fazer uma provocação nessa comissão lá na audiência, na Câmara Legislativa do DF. Vamos ouvir? Distrito Federal, lá na década de 60 e 70, quando começou a surgir, não havia essa expectativa de que crescesse tanto igual cresceu hoje. Hoje nós já temos a 3ª maior população do país. E ainda está em crescimento, e uma região metropolitana que também está em crescimento. E a gente não olhar para isso é não ser sincero com esse crescimento. A gente vê hoje no Distrito Federal apenas obras de infraestrutura viária, ou então pensando em possíveis obras de expansão de um modal sobre pneus.
mas é um modal que é de média capacidade. Só que a gente precisa de modais de alta capacidade aqui no Distrito Federal, como eu já falei. O DF cresceu muito, é a terceira maior população do país e ainda é uma unidade da federação que continua em constante crescimento. E se a gente não olhar para esse crescimento que o DF já está tendo hoje e já passou nesses últimos anos, a realidade que a gente vai ter é o triplo, o quádruplo, o quíntuplo do que a gente já está vendo hoje, que é engarrafamento para todos os lados e obras que simplesmente a gente sabe que não vai resolver em nada. Obras, no caso de viaduto e expansão. Quando a gente olha... Tá bom, né? Só para vocês sentirem, para quem estava ouvindo a gente, Vitor Queiroz, ele apresentou uma sugestão durante uma audiência na Câmara Legislativa para discutir o metrô de Brasília, uma audiência que teve, claro, lavação de roupa suja, tinha metroviário reclamando muito, né, falando que a população não era atendida dignamente, né, e que falta investimento, que está sucateado. Enfim, uma audiência que está no YouTube, né? Para quem é usuário do metrô, é importante que vocês saibam o que está sendo discutido pelo poder público, não só pelo que a gente traz aqui, que é um recorte, mas a íntegra, né? O que os nossos representantes estão lá discutindo e que municiados com que informações, né? Então, assim, eu trouxe só um pedacinho do que foi essa audiência para mostrar para vocês que mesmo uma pessoa que não é especialista consegue perceber que Brasília está muito, muito longe do ideal para o transporte público de grande escala. E lembrando, é a terceira maior cidade do país. Mande mensagem para a gente pelo WhatsApp, 996710717. Entre ao vivo no YouTube, no Band Brasília e mande sua mensagem se você sonha com um metrô como esse para Brasília, comparado com outras cidades que você conhece, já visitou. Qual a avaliação que você faz aqui do nosso metrô de Brasília? E é claro que a gente pediu entrevista para o metrô para falar não só sobre o problema do raio de ontem, mas também sobre o atendimento à população, e os microfones estão abertos sempre para quem quer prestar informações, porque esse é o nosso trabalho, prestar serviço para o nosso ouvinte. Então, microfones abertos para o metrô também. E o que a gente